Bênçãos a todos, muito obrigado por estar conosco. Vamos ter uma conversa muito interessante hoje e vai desenvolvendo. Eu sou John Welch, sou professor da Florida Christian University. Eu não vou recitar o meu currículo, mas eu sou professor na Universidade de Mackenzie, em São Paulo também. Também na St. Petersburg College, aqui na Flórida. E o meu background é muito longo, mas eu estive no Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, mas a sede de Dallas. Eu estive em Wall Street 35 anos e agora estou na Flórida. E estamos abençoados para ter um velho amigo meu e um grande economista, Dan Biller, que é professor na Rollins aqui, na Crummer Business School. Nós estudamos juntos na Universidade de Illinois, pegamos nossos PhDs terminamos um pouco diferente, mas e ele teve uma grande carreira antes de vir para cá. Ele é um Executive in Residence na Rollins University, na Flórida, e ele era do Banco Mundial para 30 anos, né, Dan? Por aí. Foi mais ou menos uns 28 anos. 28, quase. Arredondando para cima. Lá ele era o gerente da unidade de economia para o Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA. É um braço de criar seguros de risco político para o Banco Mundial. Também ele era o economista-chefe para desenvolvimento sustentável. Também, e depois ele era também para a região da Ásia do Sul, né? Também ele passou pelo OECD, Organização Econômica de Cooperação e Desenvolvimento na Europa, e também tem várias outras coisas que ele é professor na Getúlio Vargas, estudamos junto na Universidade de Illinois Urbana-Champaign, pegamos PhD. E também ele continua como professor na Fundação Getúlio Vargas do Rio. Bem-vindo, Dan. Obrigado por estar conosco. John, muito obrigado. Eu queria também aproveitar para agradecer à Florida Christian University pelo gentil convite. E estamos aqui para conversar sobre o tema de investimento. Eu vou poder confessar os meus erros, pagar os meus pecados e também falar dos poucos acertos que eu tive na vida. Você acertou muito, mas se eu acerto depois de errar várias vezes, né? Tem que ser para acertar e errar. Então, o primeiro palpite é não ter medo de errar. Isso. Senão ninguém aprende nada, né? Exatamente. Só queria dizer uma coisa, o outro convidado que ia vir, o Marcelo Reis Silva, infelizmente teve uma emergência de família. Então ele não está conosco. Por favor, coloca ele nas suas orações, realmente... ele está precisando. Então, é uma pena que ele não está aqui, mas vamos em frente, né, Dan? Eu vou começar só com um breve discurso sobre o que vocês vão enfrentar quando você começa a fazer investimentos pessoais e também se você está numa posição onde você tem que fazer investimentos, vai ser similar, um pouco diferente, mas similar. Eu entendo que vocês estão em todos os países, não é só Brasil e Estados Unidos, do mundo, então eu vou tentar internacionalizar a minha discussão o mais possível, mas também eu vou usar exemplos do Brasil, exemplos aqui dos Estados Unidos, também tem contrapartidas na Europa, etc. E Dan pode nos ajudar nisso, como ele estava no OECD, ele conhece um pouco mais do lado de investimentos lá fora, mas também eu, como em Wall Street, eu tive clientes em todos os ramos do mundo. Então, se você está começando a investir como indivíduo, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir uma conta de investimento. Isso pode ser no banco, na corretora, banco de investimento, mas vai ser lá que você faz a gestão. Porque senão você só vai ter a conta corrente e uma conta de poupança, e essas não rendem muito. E realmente tem que perguntar onde você está e onde você quer investir. Então, eu vou voltar depois da conversa para questões de taxa de câmbio, etc., e também veículos, em termos de você diversificar. Mas, realmente, diversificação é a parte mais importante. Eu estive no Private do Itaú um tempo,
fizemos simulações para os nossos clientes brasileiros, e as pensam, se o dólar vai para cima, eu vou ter que colocar meu dinheiro fora do país. Não é exatamente assim. Se você faz de uma forma sistemática, diversificando entre instrumentos e países, e você vai se proteger e realmente vai crescer o seu patrimônio. E você vê, tivemos uns exemplos recentes de bancos não diversificando e também não manejando o seu risco muito bem. Lá no Signature Bank, no Silicon Valley Bank, eles faliram, e também Credit Suisse acabou de falir no ano passado também, né, em março do ano passado, e não sei que eles tiraram o olho da bola. Realmente, eu dou aula de Money in Bank, dinheiro e economia financeira, e os erros que eles fizeram são primários. Realmente, um banco toma dinheiro de curto prazo e empresta de longo prazo. Então, não era questão de solvência das pessoas que tinham que pagar de volta. Quase tudo era governo americano. É que eles não manejaram esse risco de duração, risco de mercado. E realmente você faz isso usando estratégia. O Dan vai falar um pouco sobre risco, ele trabalhou isso nessa parte no Banco Mundial. E em termos de estratégias, depois você tem que sentar e pensar quais são os meus objetivos. Isso é para a pessoa individual e também para se você está fazendo gestão institucional. Qual é o objetivo? Geralmente, quando você é institucional, já tem, se você está num fundo mútuo, etc., você já vai ter esse como a meta do veículo que você está usando. Mas para você individualmente, você tem que, quando você senta para investir, vai ser para aposentadoria, vai ser para crescimento do patrimônio. Não são independentes, mas a questão de longo prazo e mais de curto prazo. E também liquidez. Os três figuram na decisão. E um bom exercício diz, onde eu quero estar financeiramente daqui a 20 anos? Essa é uma boa pergunta. Depois você refaz durante o tempo e certamente você vai fazer pelo menos 4 vezes na vida, né? Os veículos, tem que pensar, estudar quais são os veículos de investimento. Primeiro, temos investimento ativo passivo. Eu não estou falando sobre ativo como um bem. Eu estou falando sobre se você ativa ou você está passivo. Tem várias maneiras de investir passivamente. Você coloca o seu dinheiro num fundo mútuo, você coloca num gestor, companhia como Vanguard, etc., e eles fazem as decisões com você com sua autorização, mas é assim. Você tem fundos mútuos, 2 tipos, né? Uns que são fechados, que tradam na bolsa, e outros que são abertos, que parecem uma conta. Você pode tirar o seu dinheiro quando quiser, tem penalidade, mas também você pode escrever cheques sobre os ativos. Aqui temos vários veículos nos Estados Unidos de diferir poupança, diferir renda. E pode colocar umas contas de aposentadoria diferida, são isentos de impostos até que você pega o dinheiro de volta depois. E você, geralmente tem uma restrição quando você pode retirar. Então, esses são 401k e KIO, mas também eu sei que todos os países têm alguma coisa similar nesse sentido. Geralmente, na parte corporativa, que são 401k, aqui, o seu empregador contribui. No Brasil tem o FGTS, né? Mas essa é uma parte complementar, essa parte aí. Mas o FGTS é um seguro, né? De seguro. Desemprego e é obrigatório, você Sim. Não tem opção. Eu sei, eu entendi. Eu acho que é bem Mas eram diferente criados do para 401k. ser... foram criados durante a gestão. Aqui nos Estados Unidos não tem o FGTS, mas tem o Social Security, que é o Sim. INSS do Brasil. Mas também você não tem acesso a isso
até que você chega a pelo menos a 60 anos. Correto, até você se E a aposentar. GTS, você pode, dependendo do que as circunstâncias, você pode tomar empréstimo, etc. Olha, eu tenho problemas com o FGTS, eu posso falar muito bem disso, o acesso não é muito amigável, não. Não, eu Mas sei. vai lá, vamos E lá. também não tem uma boa... Vamos falar de coisa boa, não. vamos falar de coisa boa. Eu morei no Canadá, no Brasil, e também o Canadá tem uma coisa similar. Eu sei que eu tinha clientes na Europa e na Ásia que também eram fundos de pensão, entre aspas, e não eram da mesma forma, mas... e vamos passar para outro veículo. Aqui nos Estados Unidos, não sei se tem no Brasil, possivelmente você pode responder isso, temos Education Trust, é um fideicomisso ou FDIC para a educação. Você coloca dinheiro lá, é isento de imposto, e você usa para a universidade dos seus filhos, faculdade dos seus filhos, fica sem imposto de renda em cima. E é um bom veículo para poupar para a educação dos filhos. Aí temos as outras coisas interessantes. O Brasil está 1000 anos na frente em termos de Open Banking, Fintech, do que o resto, e também tem Pix, um sistema de pagamento que realmente o Brasil se destaca, e também os criptomoedas. O Brasil, nos últimos 3 anos, é o país que mais comprou Bitcoin. Podemos falar lá na frente sobre criptomoedas, se quiserem, mas é interessante essa parte. Estou dando aula sobre isso. Também é similar a ouro, essas outras coisas. E, finalmente, temos ETF. O Brasil tem uma coisa similar agora. Aí o resto do mundo tem Exchange Traded Funds. São fundos que são como um fundo mútuo fechado, mas não tem os ativos por baixo. Eles têm que hedgear a posição, mas ele simula os preços dos ativos que estão no ETF. 2 semanas atrás, eles lançaram ETF sobre criptomoeda, sobre Bitcoin. Por isso que o Bitcoin subiu tanto, porque eles tinham que fundear esse ETF. Teve muito interesse. Aí você não precisa comprar o criptomoeda, você pode comprar esse Exchange Traded Fund em vez de fazer isso. Então, tem custos de transação menores que os outros. E, finalmente, vou de novo enfatizar a diversificação. Eu vou passar para o Dan falar um pouco sobre hedgear, mas no Brasil e também no resto do mundo é questão entre renda fixa e renda variável. E dentro da renda fixa são as coisas indexadas também, ou lastrados ao Selic, ou inflação. Também temos os TIPS aqui nos Estados Unidos, mas tem uma grande diferença entre cultura em termos de investimento. A maioria dos meus clientes americanos individuais colocaram 20% na renda fixa e 80% na renda variável. O brasileiro é o oposto, 80% na renda fixa e 20% na renda variável, pelo menos no Brasil. Mas também estenderam os investimentos para fora, que realmente essa posição aqui nos Estados Unidos não rendia nada esses últimos anos. E é porque no Brasil você ganha um retorno muito alto na renda variável, especialmente se você ganha em reais. Da renda fixa. Da renda fixa, desculpe, renda fixa. E você ganha em reais, então você não tem um desempate entre as moedas. Mas realmente mudar esse tipo de pensamento com brasileiros aqui nos Estados Unidos é muito difícil. É muito difícil. Eu tive esse problema. O Marcelo, que está aqui com o Regions, ele tem clientes, ele acha um sucesso os brasileiros investem em 50 e 50. E é difícil convencer. Se vocês investiram no última, e também tem essa fórmula do Vanguard, que é 60-40, 60% no mercado de renda variável e 40% da renda fixa. Mas essa equação não funcionou em 4 anos. Realmente teve uma performance muito ruim. Especialmente que estamos vendo coisas que não vimos em muito tempo aqui. Inflação e aumento dos juros significativo da forma base. Mas vou passar agora para o Dan falar um pouco sobre os seus pensamentos, especialmente em termos de diversificação e como você minimiza o risco do portfólio,
Depois começamos a falar sobre investimentos exatos. Né? Obrigado, John. Eu acho que convém na nossa conversa definir um pouco essa ideia do longo prazo e curto prazo. Também onde os ouvintes estão na sua vida, né? Então, uma coisa é muito diferente você resolver investir algum dinheiro aos 60 anos, e outra coisa é você resolver investir algum dinheiro aos 25 anos. Quer dizer, de fato, você tem uma expectativa de vida muito diferente. E eu acho que é importante conversar um pouco sobre esse tema, porque isso mais ou menos delineia a caracterização do longo prazo e do curto prazo. Em termos gerais, eu acho que a mensagem, a fórmula é mais ou menos a mesma, né? Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, ou seja na Europa. Você quer ter, pelo menos eu sempre quis ter uma diversificação no meu portfólio, eu sempre quis minimizar os custos e, relacionados a isso, minimizar, por exemplo, questões como o impostos. A minha estratégia sempre foi duvidar um pouco daqueles que me vendiam produtos, porque quem me vende produto tem um interesse em particular, que é vender o produto. Então, eu queria principalmente, primeiro, eu sou uma pessoa que eu não acredito que num mercado realmente grande, como, por exemplo, a dos Estados Unidos, o mercado de ações dos Estados Unidos, alguém pode ser mágico e saber o que o mercado vai fazer amanhã. Se ele sabe o que o mercado vai fazer amanhã, ele ou ela não vai me dar a informação, vai pegar o dinheiro deles e botar no mercado em relação ao futuro, né? O que eu digo sempre para meus estudantes, quando eles me perguntam o que a Bolsa vai fazer amanhã, eu, antes de responder qualquer coisa, primeira aula eu digo sempre, olha, se eu soubesse isso, eu não estaria dando aula em Rollins, eu seria o dono de Rollins. Então, é uma pergunta que a gente já acaba já desde o início. Qual é o futuro? Como disse o Niels Bohr do físico, o problema com previsões é que eles são sobre o futuro. E a gente não pode, no final das contas, dizer como é que é o futuro. Mas eu acho que essa ideia de diversificação, minimizar custo, e essa ideia de risco e risk-reward, né? Risco e compensação, é uma ideia importante, é uma equação que está sempre, pelo menos deveria estar sempre na cabeça de todos nós, quando a gente está pensando o que fazer com o nosso dinheiro. No caso do equilíbrio entre cash, dinheiro vivo, ações e bonds, né? Como é que é em português? Debentures, não? Como é que se diz em português? Debentures ou bonds bônus. Bônus, né? Bônus ou outros instrumentos, sim, digamos assim, mais exóticos, como cripto e tal. Isso também vai variar de acordo com a sua idade, com o seu horizonte de vida. Se a gente está falando, por exemplo, de pessoas que têm 25 anos começando a sua carreira, eu suponho que eles possam tomar mais risco e, portanto, ter um portfólio voltado mais a uma posições de mais risco, porque eles também podem recuperar esse risco no decorrer da vida. Quando a pessoa mais velha, ela vai provavelmente depender muito mais de rendas dos seus investimentos e, portanto, ele quer ou ela quer ter investimentos mais com menos risco. Aqui eu cito até a minha irmã, que, como dizem aqui nos Estados Unidos, she wants to have the cake and eat it too. Ela pediu conselho para mim e eu perguntei qual era o objetivo dela e disse, olha, eu quero ter o máximo de retorno com zero risco. Aí eu respondi, também quero isso, se você souber onde você pode botar esse seu dinheiro, você me avisa que eu também vou lá. Muito bem. Dan, você mencionou uma coisa que eu deveria ter mencionado, mas me lembrou, que é importante. O grande esforço do mundo não é a arma nuclear, não são os correntes dos mares, nem a atmosfera, mas é demografia. Realmente, demografia está ditando muita coisa que já vimos 20 anos atrás que ia ditar. E o mundo está envelhecendo.
e tem países envelhecendo mais rápido que outros. O único lugar onde não tem envelhecimento tão profunda é a Sub-Sahara, a África da Sub-Sahara. O resto, o Brasil está envelhecendo muito rápido, já chegou ao pico demográfico. E isso tem a ver muito com várias coisas, mas para vocês em particular, é sua previdência. A previdência dos Estados Unidos está quebrada. Não é atualmente solvente. Quando tivemos superávites, até 4 anos atrás, desde que foi criada, que tivemos superávites primárias, que a renda primária dos impostos de Social Security eram maiores que os pagamentos de benefícios. Isso virou déficit 3 anos atrás, mas os superávites eram usados para comprar bônus do Tesouro Americano. Eles separaram o INSS dos Estados Unidos, o Reagan fez isso em 1980, e separou para ficar mais claro. A projeção que essa montanha de papel do governo americano vai esgotar em 2034. Se não fizerem alguma coisa, os benefícios vão ser cortados em 25%. E nem se fala, o Brasil nem tem superávit primário e é mais jovem que os Estados Unidos. Geralmente, com esses esquemas pay as you go, os países jovens têm superávit, mas o Brasil não tem superávit primário no INSS, também o PPS do setor público em muitos anos, inclusive acima de 4% do PIB. Realmente é difícil achar um sistema na história do mundo que tenha tão quebrado com a situação brasileira. A situação da Grécia era mal e eles quebraram com o país, e são bem mais velhos, mas temos para contar que você vai ter uma renda disponível dos sistemas de seguridade social em qualquer país do mundo, eu não faria essa hipótese. Então isso significa que você tem que pensar agora sobre a aposentadoria, esquece que você vai receber da seguridade social aqui, Brasil, Canadá é bem fundiado, então, e outros países já têm sistemas de previdência fundiados, então, e os ativos estão investidos no mercado. Mas é uma questão muito importante, especialmente para o brasileiro e americano, porque realmente o dinheiro não vai estar lá, e não está lá no caso brasileiro. De fato, quer dizer, é um negócio que até a gente discutiu durante a minha época, um problema na Europa, até maior, a gente tinha essa conversa sobre isso na época que eu estava na OCDE, e o ponto que eu sempre levantava é o seguinte, você não pode ter uma situação onde você não quer ter filhos, você quer se aposentar, digamos, aos 60 anos, você quer ter o salário de aposentado pleno, você quer ter um ótimo sistema de saúde e você não quer importar pessoas, não quer permitir imigração. O problema aqui não é nem econômico, o problema é financeiro, a conta não fecha. A verdade é essa. A única esperança dessa conta fechar é um boost muito grande na produtividade da economia, o que eu particularmente não vejo. Mas eu acho que você levantou um outro ponto também interessante. Nos últimos 20 anos, né, o que a gente tem é uma queda de taxa de juros, a tendência de queda de taxa de juros muito grande, exceto, principalmente, claro, depois de 2008, da grande recessão, mas talvez com exceção de um período recente agora com a inflação, onde que a taxa de juros real não tem sido altamente positiva, não tem sido ao nível, por exemplo, de pré-2008. E isso daí talvez é uma coisa interessante que eu acho que os economistas ainda estão discutindo, né? Que é o problema de o que está acontecendo no mundo. Será que é envelhecimento do mundo não demonstra uma preferência por uma taxa de juros mais baixa? Ou seja, o pessoal aceita uma taxa de juros mais baixa no seu dinheiro porque ele também já está mais velho. É o que a gente falou agora, faz pouquinho, né? Sobre uma pessoa que tem 60, 65 anos, ela vai colocar em investimentos em coisas de menos risco.
e, portanto, vão aceitar talvez uma taxa de juros mais baixa, desde que o seu investimento seja mais seguro. Esse é um bom ponto, Dan. Também tem outras funções da demografia, o efeito da demografia puxando taxas de juros reais mundiais para baixo. Você mencionou implicitamente, era a demanda por investimento. Você é mais velho. Mas eu acabei de fazer um trabalho com o Carlos Primo Braga, da Fundação Dom Cabral. Eu fiz a parte econométrica. E é claro que demografia, quanto mais velho, mais baixa produtividade. Sim. Eu fiz para o mundo, mas também os economistas do Harvard fizeram também. É muito forte o efeito demográfico sobre produtividade. Podemos ter uma salvação, não diria milagre, com a inteligência artificial. Isso significa que as pessoas... E também a nossa saúde é melhor, estamos vivendo mais, etc. Se as regras das companhias, as leis, acomodam força de trabalho mais velho, podemos, pelo menos, prorrogar ou ter uma recuperação de produtividade. John, você tá descrevendo meu sonho. Meu sonho é ter um monte de robô trabalhando para a gente, dando um salário para a gente e poder surfar até os meus 100 anos. Exatamente. É isso que eu quero. Só pensar a coisa é feita, né? Mas estamos no futuro. Mas essa é a parte boa do inteligência artificial. Realmente. Mas ter essas regras definidas, duras, em termos de idade de aposentadoria, é uma coisa difícil. E também, quando você está fazendo os seus planos pessoais, você tem que pensar, o que eu vou querer fazer quando chega a 65 anos, que eu faço esse ano, né? E também você estava falando longo prazo e curto prazo. Meu longo prazo ficou mais curto, né, nos últimos anos. Mas sem dúvida, eu acho que qualquer pessoa que entra agora no mercado de trabalho, ela não pode esperar se aposentar com a idade de aposentadoria de hoje. Não. Quer dizer, isso daí vai mudar, isso é óbvio. Está mudando aqui. E está mudando, e estão mudando na Europa, inclusive na França isso gerou muito problema, e no Brasil também gera problema, porque você mexer em previdência, você está mexendo num contrato tácito que foi feito no momento que você entrou no mercado de trabalho. Sim. No palpite nessa parte não conto com essa renda no futuro. Você tem que nem coloca nos cálculos. Só se você está chegando à aposentadoria, ainda estão pagando, aí você pode colocar, parte né? Da sua renda, é parte da sua renda, mas eu não colocaria todo o meus ovos nessa cesta. E a outra coisa que eu queria abordar um pouquinho, depois falamos sobre coisas mais específicas. Se você quer fazer investimento ativo, eu sei que todo mundo gosta de brincar no mercado. Eu diria, seria melhor se você tiver patrimônio, tem patrimônio já, pega um investment advisor, na corretora, onde você coloca esse que é confiável. Ele faz as coisas micro, mas você faz uma parceria com esse investment advisor, que Marcelo é um desses aí, que aí você diz, aqui essa é a visão da casa, estamos investidos nisso. Por exemplo, meu portfólio tem mais que 200 ações. E é bem diversificado por setor, por companhia, etc. Então, o performance não é espetacular, mas é muito bom em termos de risco, né? John, aí eu acho que aqui eu discordo um pouco com você. Sabe? E depende da pessoa, obviamente. Eu acho que cada pessoa é diferente. Eu acho que o mercado do Brasil, mas certamente dos Estados Unidos, ele te oferece produtos que já são embutidos, diversificados nele. Então, você não precisa necessariamente depender de um investment advisor. Eu acho que todo mundo deve fazer o seu dever de casa. É chato. É melhor surfar, mas... no final das contas, você está pensando no seu surf futuro, se você me permite. E eu acho que aí é aquela situação de custo-benefício que a gente estava falando. Eu me lembro numa conversa que eu tive recentemente com o meu 401k, com a companhia, e eles mudaram automaticamente, porque eu não falo nada, né? Eu quero só deixar o dinheiro onde que eu estou, e de repente eles resolveram começar a investir o meu dinheiro. E quando eu vi isso, liguei para eles e perguntei, cara, que negócio é esse?
Não, nós lhe mandamos uma carta, tal. Eu disse, não, mas é por que vocês fizeram isso? Não, mas nós avisamos que podemos fazer isso no contrato. Eu disse, tá bom, então eu quero voltar à situação original. Mas antes de voltar, eu perguntei, vem cá, só de curiosidade, isso foi o ano passado, se eu não me engano. Quanto é que o meu rendimento, o meu investimento rendeu nos últimos, foi, digamos, em abril, nos últimos 4 meses? Aí ele disse, não, terrível, péssimo, 16% negativo. Aí eu digo, puxa, que chato, hein? E quanto é que rendeu agora, no último mês? Ele disse, não, deu uma melhorada, está 3% positivo. Ah, tá. E deixa eu lhe perguntar, e vocês? Se eu tivesse feito com vocês, quanto é que eu teria ganho? Ah, não, você teria perdido 20%. Então, o problema aqui é o seguinte, no final das contas, o custo de se receber um negócio desse serviço, raramente compensa, na minha opinião, o retorno adicional que às vezes vem ou não vem, porque no final das contas o risco, quem toma é você, não é o investidor que está te dando conselho. Então, se o risco fosse compartilhado, pelo menos eu achava mais interessante, mas não é. Então eu pergunto, por que não fazer o investimento, aprender um pouquinho e fazer o investimento sozinho em vez de depender dos outros? As outras coisas que a gente compra, que a gente resolve um carro, etc., em geral a gente quer saber um pouquinho se o carro é bom, se o carro é ruim, se o carro... A gente não chega numa loja de carro e diz, eu quero um carro. E o vendedor diz, compre esse, que é uma maravilha, que a gente sai com o carro andando. Não é assim que funciona. Por que investimento seria diferente? Não discordamos tanto. Eu ia qualificar o seguinte, você não faz estratégia de todo o seu dinheiro numa coisa só. E depende também se o conselheiro é bom. Okay? Eu divido o meu patrimônio, eu tenho um patrimônio, estou ganhando dinheiro em reais, eu deixo para lá porque tenho também passivos em reais, isso gerencio lá. Mas aqui eu mudei para o Investment Advisor da minha irmã. Ele tirou ela completamente do mercado em março de 2020, sem perda, e depois recomprou tudo 20% abaixo. Mas também eu converso com ele quando eu acho que temos que mudar a minha visão sobre as taxas nos Estados Unidos, mesmo no fim de 2020, que eles iam para cima. Então, vendi toda a minha posição de renda fixa nos Estados Unidos. Não só com aquele gestor, ou aquele banco de investimento, o private bank de um banco. E também fiz o resto. Então, estou achando que o Fed... Estamos chegando finalmente a uma taxa de juros de longo prazo que é compatível com as minhas expectativas do Banco Central. Então, não é uma coisa... 401k é diferente. Você não tem tanta flexibilidade, mas essa parte também você pode fazer... E geralmente é fundo mútuo, então já tem essa diversificação. Então... mas, João, no final das contas, o mercado, quando o mercado funciona direito, o mercado é assim, há pessoas que apostam de um lado e pessoas que apostam do lado oposto, né? E isso daí, num mercado grande como o americano, acho que funciona bastante bem. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas até hoje que acham que a taxa de juros vai cair. Então as pessoas... teve 9 rallies falsos, né? Vamos estar na 10ª. Então, isso aí como eu disse, é que nem disse o Bohr. O problema com o futuro, o problema com previsão é que é sobre o futuro. Sim. Então... Mas tem essa do Malan também, que diz que no Brasil é o único lugar onde é muito difícil prever o passado. Mas isso é em relação ao passado, né? Mas quanto mais se diversifica, quanto mais tem parceiro, o indivíduo vai ter que ser ativo. Não, se você tem um portfólio de 200 ações, você não vai poder seguir cada uma. Se você tá menos ambicioso, mas eu acho que não seria bom fazer a coisa da moda, né? Não, isso eu concordo, mas eu acho que a fórmula básica é, como você falou, diversificar risco, minimizar custo e minimizar imposto, né? Que de fato é custo. Então, se a gente segue essa forma básica,
os custos de advisors e fundos que são administrados ativamente em vez de passivamente, eles são mais caros. Então, eles têm que produzir um retorno bem maior para compensar isso. Eu acho que no longo prazo é muito difícil isso acontecer, porque se isso acontece, é porque o administrador sabe alguma coisa que o resto do mercado não sabe. E se o administrador sabe alguma coisa que o resto do mercado não sabe, ele está investindo seu dinheiro naquilo e não está necessariamente dando a ideia para você investir. Mas a diferença seria uma estratégia de investimento, em vez de fazer um ganho. Então, a estratégia é o seguinte: nesses tais setores, vamos regiar, vamos usar esses veículos e vamos mudar entre os diferentes, e geralmente é uma boa, você tem acesso ao research deles. Mas também, se você não tem patrimônio assim para fazer isso, também você tem que procurar diversificar e manter liquidez. Você tem que manter liquidez para pagar o dia a dia. Então, vamos falar um pouco sobre as coisas que são um pouco mais estruturadas. No Brasil, você tem o FDIC de imóveis. Aqui você tem REITs. E era óbvio com a inflação que tivemos aqui, e o Brasil está ganhando o campeonato da inflação, investir em imóveis. E especialmente na Flórida, imóvel é um grande investimento, especialmente para os brasileiros. Mas o REIT, você vê que temos um mercado estranho agora, porque a demanda por dois tipos de imóveis, primeiro, casas particulares e também lugares de transporte de mercadorias estão muito fortes, como warehouse de Amazon, etc. Mas os imóveis comerciais estão em apuros. Realmente, você vai para Nova York, você tem muito lugar comercial completamente vazio. Estão falando em converter. Então, e também outra coisa que na parte pessoal, em casas individuais, apartamentos individuais, muitos financiaram taxas de juros muito mais baixas que estão agora. Então, ninguém está vendendo. Ainda tem uma escassez de housing. Então, investimento em imóveis ainda é boa, mesmo com as taxas de juros mais altas. Pessoas não estão vendendo, que a oferta é bem cortada, e ainda tem demanda, porque temos escassez de casa própria, habitacional. Então, é um pouco estranho. E também as pessoas não estão alavancadas, como em 2008, 2009. Então, você tem muita teoria que vai acontecer aqui, mas ainda, eu sei que brasileiros gostam de comprar a casa e nunca vende, né? Mas também aqui você está vendo um mercado meio estranho, mas ainda tem oportunidades aqui. Bom, agora eu vou confessar um erro, né? Eu, em março de 2020, eu sabia perfeitamente que era o melhor momento para eu comprar uma casa aqui. O meu problema é que eu não sabia se eu teria um emprego. Então, para que eu teria uma casa aqui se eu não teria um emprego aqui? Então, eu decidi não comprar a casa, mas era o melhor momento para comprar uma casa nos Estados Unidos, com certeza, dos últimos, sei lá, talvez dos últimos 10 anos, pelo menos. Só que uma coisa que eu esqueci, esse é o problema do economista para o analista financeiro, eu esqueci dos rates, dos fundos que investem em real estate. Uhum. Quer dizer, eu poderia comprar, não preciso comprar uma casa. Se eu quero investir o meu dinheiro em real estate, eu posso comprar uma cota de fundo de real estate. Eu posso comprar um ETF de real estate. No Brasil, eu acho que funciona da mesma forma. Sim. Eu acho que esse investimento faz parte do teu leque de investimentos na tua parte de equity, normalmente, né? Então, não vejo por que você não ter um X% nesse tipo de investimento no longo prazo, pelo longo prazo. É assim que eu olharia para isso no meu esquema de diversificação de equity investment, por exemplo, de investimentos em ações. Não sei se você vê isso diferente. Agora, no curto prazo, realmente, 2020, março, era um momento maravilhoso para comprar uma casa. E eu sabia disso.
E vi isso por causa a conjunção nos Estados Unidos da taxa de juros extremamente baixa, mais o preço depreciado. E no final das contas, acho que a gente até participou de uma conferência juntos naquela época, daquele ano, quando eu falei que a minha preocupação era a inflação, e o pessoal riu de mim, porque naquela época ninguém falava em inflação, por uma razão muito simples. A quantidade de injeção de moeda que foi colocada aqui nos Estados Unidos foi completamente absurda. E as pessoas podem falar de supply chain isso, supply chain aquilo, mas você não coloca pelo menos 25% do PIB de injeção de liquidez na economia e você não espera inflação. O próprio Federal Reserve, o Banco Central americano, disse isso claramente nas suas decisões que queria mais inflação. Que é um pouco estranho, mas... Né? Mas é isso que, quando eles mudaram do inflation targeting que eles tinham para um long term 2%... a média. Isso daí, no long term, ninguém nunca perguntou para eles, mas vem cá, quando é que começa o long term e quando é que acaba? Mas, de fato, isso é dizer, eu quero ter mais inflação, pelo menos no curto e médio prazo. Sim. E é isso que a gente recebeu. E mudaram para metas de inflação na média. Sim. Então significa que se a coisa está em cima da média por um tempo, você tem que ir embaixo da média. Então, não há inflation. O inflation targeting, de fato, acabou nos Estados Unidos. Criou grandes problemas em termos de política monetária aqui. O Brasil até afrouxou demais também. Mas o Banco Central do Brasil está bem à frente do resto do mundo. Realmente o melhor do mundo em termos de conter a inflação que veio, né? E não mudou a política monetária, continuou com o inflation targeting. Sim. Agora, esse impacto que você tem do mercado imobiliário, ele aconteceu em praticamente todo lugar, todas as economias principais. Aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil também, inclusive, né? Sim. Então, e também a recuperação, nós fizemos uma conferência juntos no início dessa coisa, estavam falando sobre qual vai ser a forma, a letra da recuperação, vai ser um V, vai ser um L, alguma coisa assim, mas para mim não era previsão, era e qualquer pessoa que viveu crise, especialmente uma pancada externa que não tem nada a ver com o mercado financeiro, geralmente é um V. É só uma questão de aritmética, não é uma previsão. E todos fizeram V. Todas as economias eram assim. Mas vamos dar um break agora e depois voltamos. Sim, claro.